Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Jó, no capítulo 42, versículo 5. Nessa manhã, o tema da nossa mensagem é: deserto é lugar de passagem. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar, deixa aberta aí, e acompanhar comigo. Daqui a um pouco a gente faz a leitura deste versículo, amém? Jó capítulo 42, versículo 5. Sabe, queridos, que nós desejamos ansiosamente por conhecer a Deus, a sua presença. Nós, seres humanos, nós temos um desejo ardente de conhecer mais a Deus. E tem algumas pessoas que têm uma inclinação maior por isso, que tem um coração voltado para Deus, que já tem uma predisposição maior para buscar a Deus, tem uma sensibilidade maior. E não é misticismo, não é nada místico, mas tem pessoas que são mais sensíveis, né? Que têm uma sensibilidade, conseguem sentir mais a Deus e conseguem ter o desejo de buscar mais a Deus. Eu sei que você que está aqui nessa manhã tem esse desejo, porque saiu da sua casa numa manhã nublada dessas, né? Para estar aqui buscando ao Senhor. Você poderia ter ficado em casa dormindo na sua coberta, né? Quentinha, mas não, você disse: eu vou buscar ao Senhor nessa manhã. Seu coração se inclinou ao Senhor nessa manhã. E existem pessoas assim que têm uma disposição, uma disponibilidade de coração para buscar a Deus. E sabe, meus amados, nós queremos buscar a Deus, nós queremos ter essa vida, essa experiência com Deus. Mas nós encontramos a Deus verdadeiramente quando nós estamos passando pelos nossos desertos. Não existe outra fórmula, não existe outra receita, não existe outro jeito de encontrarmos a Deus e de termos uma experiência genuína com Cristo do que quando estamos num deserto. É neste tempo que Deus se revela a nós face a face. É no tempo do deserto que nós conseguimos andar com Deus lado a lado. É no tempo do deserto que nós conseguimos nos assentar na presença do Senhor e reclinar nossa cabeça no colo do Senhor e ouvir a voz de Deus. É nesse tempo que nós conseguimos ficar face a face com Deus. Diga amém. Ah, pastora, não tem outro jeito. Deus fala conosco e se manifesta de várias formas. Deus se manifesta em dias de festa também. Jesus se revelou num dia de festa, num casamento. O primeiro milagre que foi feito por Jesus foi num casamento. Jesus se manifesta nesses dias. Deus, o Deus onipotente, o Deus poderoso se manifesta nesses dias. Mas eu digo a você que no deserto é o tempo que nós mais sentimos a presença de Deus, e é nesse tempo que nós temos a oportunidade de ter uma experiência poderosa em Deus. Por isso nós não precisamos fugir do deserto, por isso nós não precisamos sair correndo do deserto, amém, igreja que está aqui, você que está em casa, que está passando por um deserto, nós não precisamos fugir, nós precisamos somente passar pelo deserto. Diga graças a Deus. Graças a Deus pelos desertos. Sabe, amados, que nos últimos 3 dias da internação do pastor, eu já estava ali quase sem força, porque foram 17 dias de UTI e 23 dias de internação ao total. E
E naqueles dias eu não comia, a gente jejuava bastante, orava bastante, eu já não tinha mais força, não tinha mais voz, não tinha mais nada naqueles últimos dias. Teve um dia que as gurias me olharam, eu estava tomando banho, né? E elas olharam e disseram assim: mãe, tu tá tão magra que tu tá parecendo aquelas pessoas que estão em campo de concentração. Eu disse: misericórdia. E estava mesmo. Agora já ganhei um pouco mais de gordura, graças a Deus. Não muito, mas ontem o Caleb brincava, né? Eles chegaram lá para gravar a live e eu fui dando o bolo, não tinha janta, né? O X não tinha chegado ainda, eu fui oferecendo o bolo para eles e ele disse assim para mim: pastora, quem tem que comer é a senhora, coma. Mas naqueles dias assim de luta, a única palavra que vinha era Jó 42, versículo 5, os últimos dias. E eu lembro que eu trocava a Bíblia e eu dizia assim: Senhor, fala comigo de outra forma, eu não quero esses versículos, eu não quero esse versículo. Porque eu sabia que esses versículos aqui, que esse versículo de Jó 42, versículo 5, falava de deserto, falava de provação. E nós não queremos o deserto, nós fugimos da provação. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar comigo, capítulo 42, versículo 5, que diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diga assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando Deus começou a falar comigo com esses versículos, eu comecei a ver o que Deus iria fazer, mas eu não queria nem aceitar, né? E sabe, queridos, que quando Deus, Ele nos permite estar face a face com Ele, Ele nos permite ter uma experiência extraordinária. Uma experiência que nós antes não tivemos. É muito difícil estar no deserto, é muito difícil, porque o deserto não é lugar de morada. Não é lugar de fixarmos nossa residência. O deserto é um lugar só de passagem, graças a Deus por isso. Naqueles dias que Deus começou a me dar esses versículos, eu comecei a orar da seguinte forma: eu dizia: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais, o meu limite chegou até aqui. Não consigo mais, Senhor. Eu não tinha mais força física, eu também estava adoecida, eu não tinha mais voz, eu não tinha mais força. Eu disse: Senhor, se Tu não tirares o meu marido lá daquele leito, daquele hospital, ou se o Senhor não levar ele, ou se o Senhor levá-lo, nesses dias o Senhor sabe do meu limite. Se alguma coisa não acontecer, eu não consigo seguir mais. Se o Senhor tirar ele de lá, eu não vou conseguir cuidar dele, porque eu não vou ter mais força. Essa foi a minha oração na terça-feira, que Deus levou o pastor. Eu não tenho mais força. Eu não conseguia mais nem orar direito, porque eu não tinha força. Vocês entendem? Tem momentos na vida da gente que o silêncio é a nossa oração, que as lágrimas são nossa oração e nada mais. Não tem palavra, mas Deus escuta todas elas. Não tem palavra audível, não tem palavra que saia da boca, mas Deus conhece coração, Deus conhece pensamento, Deus conhece sentimento, e Deus escuta todos eles. E eu lembro que naquela manhã eu disse: Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não vou conseguir, não tem mais força. Se o pastor sair, eu não vou conseguir cuidar dele, porque tinha que ir para o hospital, ficar no quarto. Se o Senhor levar ele, eu também não vou ter força de cuidar das meninas, se essa situação seguir.
Nós passamos por desertos, mas desertos têm limites. Desertos também têm limites. Nós não moramos para sempre no deserto. Nós não moramos, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: nós não moramos no deserto, porque o deserto não é lugar de morada. Se não tem algumas pessoas que estão só elas na fileira, né? Diga isso para você mesmo: deserto não é lugar de morada. Diga amém. Deus conhece nossos limites, Deus conhece a nossa força, Deus sabe até onde nós podemos chegar, queridos. Só que é nesse tempo, é nesse momento que nós temos a oportunidade de estarmos junto com Deus, face a face com Deus, e conhecermos a Deus, e sermos preenchidos pela gloriosa presença de Deus. Diga graças a Deus. É nesse momento, quando nós não temos mais nada, quando não tem nenhuma reserva mais em nós, que Deus se revela. É quando não tem mais força, é quando não tem mais ânimo. No deserto, queridos, no deserto, durante o dia é muito quente, é escaldante. E durante as noites é muito frio. Quem teve a oportunidade de ir ao deserto, o pastor Pedro teve essa oportunidade quando foi a Israel. E ele conta dessa experiência que durante o dia era muito quente. E à noite muito frio, muito frio. Então não tem lugar confortável no deserto, né? Não tem lugar. A gente vai para um lado, a gente vai para o outro. De dia é quente, mas de noite é muito frio. Não há lugar. E existem desertos na vida da gente, sabe, queridos, que a gente não sabe para onde, o que vai fazer. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Só que eu digo uma coisa a vocês nessa manhã. Quando nós somos conduzidos por Deus para o deserto, Ele mesmo se encarrega de nos tirar do deserto. Quando nós, queridos, somos conduzidos por Deus até o deserto, Ele nos tira. Quando nós, escute, como diz a pastora Fátima, quando nós vamos para o deserto por conta própria, nós é quem temos que sair do deserto. Quando somos conduzidos pelo Espírito e por Deus, o próprio Deus nos tira de lá. Mas quando nós vamos por conta própria, como foi o filho pródigo foi para o deserto por conta própria. Ele pediu as contas, ele disse: pai, olha, não dá mais na tua casa, eu estou indo, eu quero a minha parte da herança. E ele foi por conta própria para o deserto dele. E como é que ele voltou? Por conta própria. Não tinha outro jeito. O pai não foi lá e disse: vem, meu filho, deixa de comer agora a comida dos porcos e volta e vem, eu estou aqui para te buscar. Não foi isso que o pai fez. Porque quando nós vamos para o deserto por nossa própria conta, nós precisamos voltar de lá. Precisamos voltar de lá. Não tem outro jeito. Quando eu contraio uma dívida, eu sei que eu não tenho dinheiro para pagar, e eu vou lá e faço aquela dívida. Eu vou ter que arcar com aquela consequência. Eu vou ter que pagar aquela conta, você entende? Não é Deus que vai pagar por mim, não é o Senhor, sou eu. Eu fui lá por conta própria e fui para aquele deserto. Quantas mulheres perdem o casamento por serem rixosas, incomodativas, que o marido não aguenta? É que nem aquela música gaúchesca que tem, né? Da Mariana. Vocês conhecem essa canção? Quem era da tradição aí conhece. Quem conhece essa canção? Levanta a mão. Como é que é mais ou menos? Não sei se... Adeus, Mariana, que eu já vou me embora. A mulher era tão triste, que
o homem para correr de casa. Não, ela, não sei quem é que foi embora, não lembro direito quem é que foi embora. Foi ele ou foi a Mariana? E tem a mulherzinha incomodativa, o pastor Mauro está falando ali. Do Mano Lima. Puxou o Mano Lima. Mas essa música da Mariana eu acho uma graça, né? Porque para ver o quanto a mulher era incomodativa. O homem casou com ela bem faceiro, né? Com a minha Mariana, lá da Serra, não sei mais o que, é o início da canção. Mas um dia ele disse adeus e foi-se embora. Tem mulher que incomoda tanto, e tem homem que incomoda tanto. Meu marido não está ali para ouvir isso agora, né? Querido, uma bênção, ele era uma bênção na minha vida. Mas que o casamento se vai, que se perde, que não tem volta, e aí? Por conta própria, você entendeu? Por conta própria. Tem desertos que a gente busca, que a gente vai, e principalmente nós que conhecemos a palavra, que estamos dentro da igreja, amados de Cristo. Se nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de meditar nessa palavra e de mudar nosso comportamento, e de mudar nossa vida, e de mudar o nosso pensamento, e de dizer, agora eu sou uma nova mulher, e realmente ser. Porque o discurso é muito bom, o discurso é maravilhoso, a teoria é maravilhosa, a prática é que é, né? Nós temos a oportunidade, ontem a pastora Luísa pregou aqui para os jovens, falando sobre o casamento, falando sobre a preparação, os jovens que estavam aqui. Nós temos a oportunidade de aprendermos e fazermos as coisas certas. Talvez quem não tenha essa oportunidade ainda possa justificar, se é que pode se justificar isso. Mas nós temos a oportunidade de fazer as coisas certas, e às vezes nós vamos para o deserto porque nós queremos uma encrenca. Não busque encrenca. Diga amém. Não busque desertos. Se Ele tiver que vir para a sua vida, que seja da parte do Senhor, diga amém. Que seja da parte de Deus, porque aí, nesse deserto, Deus nos leva ao deserto e Ele nos traz de volta. O próprio Deus nos traz de volta, você entende, queridos? O próprio Deus nos traz de volta. Não vá para o deserto sozinho. Se tivermos que ir, que Deus nos conduza para o deserto. Diga graças a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Vá lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 4, versículo 1. Versículo 1, diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Aí depois segue falando ali toda a narrativa de quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Amados, o próprio Cristo foi levado ao deserto por Deus, pelo Espírito. Então, quando nós vamos para o deserto e somos conduzidos pelo próprio Deus, o próprio Deus é aquele que vai nos tirar do deserto. Amém? Ainda que o nosso deserto seja um deserto de escassez, ainda que o nosso deserto seja um deserto, sabe, de falta de tudo, de falta de ânimo, de falta financeira, de falta emocional, se Deus está nos conduzindo para lá, é o mesmo Deus que vai nos trazer de volta quando nós chegarmos no nosso limite. Diga amém. Quando as nossas forças não mais couberem em nós, não mais haverem em nós. Sabe?
Sabe, meus amados, existem desertos que eles são públicos e desertos que eles são privados. Os desertos públicos que nós passamos são aqueles desertos que todos sabem, que todos passam junto, que todos conhecem, fica conhecido por todos. Mas existem desertos que são privados, que ninguém sabe do que você está passando, do que eu estou passando. As pessoas não têm ideia. As pessoas até olham para você e veem você sorrindo, mas só Deus sabe do teu deserto privado. Só Deus sabe do que você está passando lá no íntimo da tua alma. Que às vezes você sorri por fora, mas o coração sangra por dentro. E tem desertos que nós não podemos compartilhar. O deserto público nós podemos compartilhar, nós podemos pedir oração, nós podemos, estar com outras pessoas e compartilhar e pedir ajuda e pedir conselho. Mas tem deserto privado que nós não podemos compartilhar nada, que nós não sequer muitas vezes podemos pedir oração. Pastora, e você sabe disso, e você sabe disso, que tem momentos na tua vida que você já passou, e quem sabe terá momentos que nós iremos passar, que nós não vamos poder compartilhar, que vai ser só nosso e de Deus e de mais ninguém. Moisés foi para o deserto privado. Quando ele foge do Egito, no primeiro momento ele vai para o deserto e ele vai sozinho. E ele passa lá no deserto 40 anos sozinho, sendo preparado por Deus naquele deserto privado. Sabe, só ele e Deus sendo preparado para voltar e buscar o povo de Israel. Jesus vai para o deserto sozinho também. Ninguém vai com Jesus, a não ser o Espírito de Deus e o capeta que aparece por lá, né? Sozinho, solito, como diz o gaúcho, solito. Israel vai para o deserto, o povo de Israel sai do Egito agora e vai para o deserto, mas eles vão, queridos, para um deserto público. Eles compartilham das mesmas escassezes, eles compartilham da mesma falta, eles compartilham do mesmo frio, eles compartilham dos limites entre eles. É um deserto público. Eles compartilham de tudo, até da murmuração. Até da murmuração. Sabe, queridos, o que não pode ter no nosso deserto é murmuração. O que não pode ter no nosso deserto é aquele questionamento, aquela coisa de, meu Deus, mas aonde tu tá? Por que isso, sabe? Ou então começar a ficar descrente daquilo que Deus tem. Nós não podemos. O nosso deserto deve servir para nos aproximar de Deus. Diga amém. Diga que assim seja. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Lá em Tiago, no capítulo 1. Nós aprendemos algumas coisas no deserto, meus amados. Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O deserto, ele produz essa capacidade de quebrar todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, todo o nosso querer e colocar o querer de Deus nas nossas vidas. É só no deserto, sabe por quê? Porque no deserto nós estamos vazios. Seja ele um deserto privado, seja ele um deserto público, no deserto não nos sobra mais nada. E quando não nos sobra mais nada, Deus começa a encher as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, nós andamos cheios do nosso eu. Nós somos seres humanos, e os seres humanos, por natureza, se orgulham do que tem e do que não tem. Nós temos essa capacidade terrível, horrorosa, de se orgulhar do que tem e o que não tem. Diga misericórdia. Não é assim? Nós somos seres humanos que competimos, às vezes o tempo todo, uns com os outros. Nós queremos ser melhor, nós queremos fazer melhor, nós queremos ser isso, ser aquilo, enquanto Deus não nos chamou para sermos melhores do que ninguém. A Bíblia diz: considerai os outros superiores a si mesmo. E nós andamos às vezes com um coração tão cheio de orgulho, tão cheio de si, tão cheio. E como é que Deus vai habitar? Como é que nós vamos estar face a face com Deus se estamos cheios de tanta coisa? E para Deus poder habitar, para Deus poder encher, Ele precisa esvaziar o vaso. Não pode ter nada, não pode pode sobrar nada. E no deserto é assim que acontece conosco. No deserto não sobra nada. Deus nos vira de ponta cabeça. Deus vira o vaso, esvazia o vaso e não sobra mais nada. Nessa manhã eu os convoco a permitir que Deus nos esvazie por completo, para que Ele preencha com a presença dEle, com a graça dEle, com o mover dEle, com o Espírito dEle. Quando nós estivermos face a face com Ele, queridos, nós não seremos mais os mesmos. Sua mulher vai olhar para você e vai dizer: vejo Deus na tua vida. Oh Santo, vejo Deus em você. Seu marido vai olhar para você, mulher que está aqui ou que está em casa, e vai dizer: como Deus é maravilhoso, e como tu tem permitido ser um canal de Deus, ser uma bênção. Se a gente não servir para ser uma bênção na vida das pessoas, nós não podemos servir para mais nada. Se eu e você servirmos para pedra de tropeço, que Deus faça alguma coisa, sabe? Mas nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Diga: eu preciso ser uma bênção. Por isso, não fuja do deserto, porque deserto é lugar de conserto, lugar onde Deus nos conserta, é lugar onde nós sentimos a presença de Deus poderosamente. Amém, meus amados? Nós aprendemos no deserto que é possível sobrevivermos com pouco. Por isso, não murmure. Se tem pouco, Deus vai multiplicar o pouco. Se não tem nada, Deus vai mandar provisão, e você vai aprender a depender de Deus, como Ele mandava o maná todos os dias para o povo de Israel naquele deserto. Deus não vai lhe deixar faltar. Ainda que você acorde pela manhã e diga assim: Deus, não tem hoje, sabe? E ainda que você seja um homem e uma mulher trabalhadora, que acorda cedo, que sai, que não tem preguiça, mas tem momentos, tem deserto na nossa vida que não tem acordar cedo, que não tem, sabe, a disposição, que nada disso.
Nada disso vale muitas vezes quando Deus nos conduz para o deserto. Mas aí é nesse tempo que Deus manda o seu maná. É nesse tempo que Deus multiplica o pouco que se tem. Sabe, quando você recebe, você está ali naquela luta, naquele deserto, e chega alguém, bate na sua porta e diz assim: eu vim almoçar com você. E você diz assim: meu Deus, não tem nem para mim hoje. Como é que eu vou? E aí você começa a fazer, você começa a preparar a comida, você começa a preparar a alimentação, e vai se multiplicando, e vai se multiplicando. E quando você vê, está tudo ali, está tudo preparado. Porque Deus foi a multiplicação, porque o Senhor foi a provisão. No nosso deserto, Deus é a provisão. Mas eu digo a você nessa manhã: não vá por conta para o deserto. Não busque desertos. Você que estava pensando em se afastar de Deus, em se afastar da igreja, em se afastar das pessoas que você ama. Que você ama. Não faça isso, não busque desertos. Esses tempos eu atendi uma pessoa que disse assim para mim: pastora, eu não quero mais a minha família, eu quero viver outra coisa, eu quero viver outra vida. Eu disse: meu Deus, tu não sabes o que tu está pedindo. Essa pessoa estava indo para o deserto, você entende, por conta própria. E o preço é alto quando nós vamos para o deserto por conta própria. Só a graça e misericórdia de Deus para nos aceitar novamente. Foi o que Deus fez com o filho pródigo. Ele foi por conta própria para o deserto dele, e ele precisou voltar, e Deus o acolheu. Deus nos recebe o tempo todo, em todos os momentos. Quando nós nos arrependemos, Deus, Ele nos recebe sim, mas nós precisamos daí voltar. Que todos os desertos que passemos na nossa vida, que esses desertos sejam desertos conduzidos pelo próprio Deus. Que o próprio Deus nos conduza, nos leve e nos traga de volta. Porque se formos conduzidos por Ele, nós seremos amparados como a canção que o Caleb cantou nessa manhã. Sabe, nos próprios braços do Pai, na própria presença de Deus, nós seremos amparados pela própria mão poderosa de Deus. E quando nós pararmos no deserto e chorarmos, o próprio Deus nos consolará, como fez com Agar quando foi para o deserto, a concubina de Abraão, a segunda mulher que Sara não gerava, então Agar foi trazida para gerar um filho para Abraão. Mas aí, depois de tudo que aconteceu, Sara fica chateada, manda ela embora. Abraão manda ela embora com o menino Ismael. Eles vão para o deserto, ficam só os dois. A Bíblia relata que ela por vezes sai de perto do menino para não vê-lo morrer naquele deserto. Mas aí Deus olha para ela, e a Bíblia diz que Deus escuta o choro dela, Deus escuta o lamento daquela mulher, e envia o anjo, e envia a provisão, e envia seu consolo, e envia a sua presença, e Deus retira ela daquele lugar, e Ismael cresce, e se torna hoje quem é, né? Amém, meus amados. Deus tem um propósito em tudo, até nos nossos desertos. Deus tem uma forma de trabalhar, e a Bíblia diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o propósito de Deus. Todas as coisas contribuem, todas as coisas, até os nossos desertos. Todas as coisas contribuem. Depois do deserto nós seremos outras pessoas, podem ter certeza disso. Nós não seremos mais os mesmos. E você vai olhar para as lutas que chegam na sua volta, e você vai dizer assim: ah, que luta pequena,
Que coisa pequena, porque eu já enfrentei um deserto e eu vi Deus face a face, e Deus esteve comigo e eu venci naquele momento. Essa luta aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Você vai ficar tão forte, como uma fortaleza que a luta vem e bate e não faz nada. Não faz nada, porque você estará fortalecido em Deus. Eu e você seremos forjados pelo próprio Senhor Deus. Se coloque em pé, amados. Aleluia, Senhor Jesus. Pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Escute, queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Ainda não é as dores, mas nós viveremos o princípio das dores nessa terra. E eu digo a você que não são dias fáceis. Ora vem, Senhor Jesus, que os desertos que nós estamos passando hoje, eles sirvam para afirmar nossa fé em Cristo e que nossas raízes sejam profundas em Deus. Profundas em Deus. Sabe por quê? Porque quando vier a tempestade, você vai estar ali firme. Nada vai te abalar. Você vai ser como o carvalho. Você vai ser como aquele carvalho robusto, grande, forte, com raízes profundas. Os ventos vêm e pode até balançar, mas você vai permanecer firme no Senhor. O deserto, a luta, a perseguição vem e nada vai abalar você, nada vai abalar sua fé. Nada vai te tirar do amor de Deus. Nada. Você entende? O deserto serve para isso. O deserto serve para nos forjarmos em Deus, igreja. O deserto que hoje eu e você estamos passando serve para nos fortalecermos mais em Deus. Para nos fortalecermos mais em Deus. Ontem eu acho que foi a pastora Luísa que disse aqui, que uma colega dela chegou lá no serviço e disse para ela assim: ai, vocês perderam o pastor, a fé de vocês deve estar abalada. E a pastora Luísa disse: não, pelo contrário. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Amém? Nós conhecemos o Deus que servimos. E nossos desertos, eles não servem para nos afastar de Deus. Pelo contrário, eles nos levam para Deus. Eles nos levam para Deus. Os nossos desertos nos levam para Deus, Senhor Deus.
Isso, essa semana eu estava em oração e Deus me dizia assim que esse ano que vem vai ser o ano do sobrenatural. Queridos, nós vamos viver um tempo, sabe? Um tempo assim, ó, que Deus vai movimentar as águas e nós vamos ver os milagres de Deus. Nós não vamos viver no natural, não vamos viver no natural, nós vamos viver no sobrenatural. E nós veremos assim, ó, o que Deus vai fazer. Amém? Vai ser um tempo assim, onde Deus vai manifestar os seus milagres. E Deus vai levantar homens e mulheres neste lugar, cheios da graça, do poder.